Bem-vindo a todos os que sintonizam mais uma vez o nosso grupo, onde nos reunimos, e é uma reunião, embora à distância, na unidade do Espírito Santo. É nessa fé que trazemos aqui as nossas reflexões a cada semana e, por enquanto, mantendo agora o nosso tema de parábolas do reino, né? Embora hoje a gente não vai tratar especificamente da parábola, mas um desenvolvimento das parábolas que estudamos recentemente. Bom, mas como sempre fazemos, para dar início, vamos nos colocar na presença de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é uma frase importante, estar em nome de Deus, porque é Ele que comanda, é Ele que dá a direção. Senhor, é na Tua presença que aqui estamos. É na Tua presença, Senhor, que recebemos o apoio, o auxílio do Vosso Espírito pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E dirigimos esta prece para que as palavras, Senhor, e para que o ensinamento que vai ser transmitido possa, Senhor, atingir o propósito. Não o meu propósito, mas o Vosso propósito, ó Deus. E que Teu Espírito me conduza para isso. E, ao mesmo tempo, conduza todos os que ouvem, Senhor, para receber aquilo que é necessário e para saber julgar na vossa luz. Tudo isso vos pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Parábolas do reino. Nós tratamos recentemente de duas parábolas, né? A parábola das virgens com suas lâmpadas e a parábola dos talentos, né? Dos servos com os talentos, ou com o dinheiro emprestado. Essas duas parábolas tratam do mesmo indivíduo, vamos dizer assim. É a pessoa que se converteu, né? Porque tanto as virgens quanto os servos são a mesma pessoa, e são dois assuntos relativos aos convertidos. Assuntos relativos aos convertidos, e a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque é o que importa para nós. Nós estamos tratando aqui de um grupo de ensino bíblico, portanto, é totalmente essencial que quem participa já tenha sido convertido. Se não, é uma oportunidade de ver e buscar essa conversão, porque é só assim que, como está escrito aí, as parábolas, como toda a Bíblia, são destinadas aos convertidos. Mas por que os outros não podem? Por quê? Porque não fazem sentido para aqueles que ainda não se converteram. Não tem como entender. Ter ciência disso é importante, porque valoriza a necessidade do anúncio do Evangelho tão importante nos nossos dias, né? Que é um convite a esta conversão, indispensável para acesso ao reino de Deus, o que Jesus veio anunciar. Esse reino precioso, né? Então, as duas parábolas tratam dos convertidos, né? Se prestar atenção, são as virgens, está relacionada com a luz. Elas deveriam ter luz e ter essa luz que representa a direção, ter essa sintonia com essa luz, essa capacidade de discernir caminhos, que é o que a luz dá para nós. Ela ilumina os nossos caminhos, né? Então as virgens deveriam ter esse discernimento do caminho. Por isso que no final da parábola, aquelas que não tinham a reserva de óleo se sentiram confusas, não sabiam para onde ir. E as outras tinham a direção, porque tinham a luz. Então uma coisa do convertido é que ele deve ter a luz, ter a direção para ele deve crescer nessa luz, né? Por outro lado, a parábola dos servos é porque todo aquele que é luz é chamado também a ser servo. Olha para Jesus, né? Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo falou, eu sou a luz do mundo. Mas ele não veio para comandar simplesmente, ele veio para servir. Ele se fez servo. E um servo que se colocou de uma posição enorme de glória ao lado de cada um de nós, né? E viveu como um de nós. E deu testemunho para nós, esse testemunho tão rico que até hoje
é indispensável para acessar o reino que ele nos ofereceu. Bom, então, após a conversão, somos uma nova criatura. As parábolas falam dessa nova criatura, que se torna luz e que se torna servo daquele que é o Senhor, porque nós nos convertemos como declaramos Jesus Senhor. E ao declarar Jesus Senhor, significa que nós somos servos dele. Jesus mesmo falou, vós sois a luz do mundo. Mas aquele que falou, vós sois a luz do mundo, também disse que a luz não podia ficar escondida, que ela devia ser posta no alto. E aí está o sentido das duas parábolas. As virgens devem ser luz, devem ter a direção da luz e, ao mesmo tempo, devem servir como servos, que é erguer essa luz para que a luz possa ser útil para os que estão em volta e possa atrair outros para a luz. Então, isso é ser o servo. E o servo tem aqueles dois trabalhos, né? Trabalhar interiormente, que é o trabalho da Virgem, de se tornar cada vez mais luz, e exteriormente, que é esse trabalho de erguer a luz e iluminar os que estão à volta. Mas, com base nessas questões que envolvem os convertidos, como a gente está falando, né? Nós vamos ver que após a conversão, nós somos uma nova criatura e precisamos entender os conceitos envolvidos. Está aí, conceitos baseados nas parábolas, né? As parábolas são para os convertidos, a Bíblia toda é para os convertidos. Mas os conceitos envolvidos a gente quer dar uma repassada, embora tenhamos falado bastante deles. Mas é importante, porque conhecendo estes processos detalhadamente, é que a gente fica mais convencido de qual é de cada passo que nós devemos dar na nossa vida após a conversão. A conversão é essencial, é o começo. Daí para frente começa uma caminhada com Jesus. E essa caminhada que a gente precisa entender o que acontece aí. A nova criatura que está escrito na tela, ela significa que é o seguinte: criatura, para Deus, significa o ser humano. E o ser humano é um ser que é composto de 3 partes. A Bíblia deixa isso bem claro, nós vamos ver no texto na sequência. Deixa isso bem claro. As 3 partes são aquelas que a gente já falou tantas vezes: corpo, alma e espírito. Indo para a próxima tela, nós vamos ver, repassando, insistindo nesses conceitos, porque ajuda bastante, vocês vão percebendo, o que significa cada uma das partes. É uma maneira que está aí na tela, muito resumida, né? É lógico que pode acrescentar muita coisa em cada um desses itens, mas em essência é isso aí. O corpo é a parte física. É onde a gente tem as sensações de toda sorte, né? Desde dor, fraqueza, força, está tudo aí no corpo, né? É parte física. Sede também dos desejos, né? Desejos básicos, né? Fome, sede, os apetites aí da carne, essas sensações carnais, né? E outras necessidades físicas em geral, né? Então, aí o corpo é o mais conhecido, viu, pessoal? Que todo mundo sabe, a primeira coisa que a gente vê quando conhece um estranho é a parte física dele, você vê ele por fora, né? E também é a mais conhecida da ciência, que já esmiuçou totalmente o corpo humano, né? Mas isso é só uma parte da criatura, né? Aí, na sequência, vem a alma, né? A alma é o lugar, é a sede da mente. É onde fica a nossa razão, o nosso raciocínio, é uma coisa assim que está relacionada com a cabeça, assim como o corpo, às vezes a figura que representa o corpo. É o estômago, né? Que o estômago é onde está a maior sensação de fome, de sede, né? De busca de alimento. A alma é a sede da razão, do raciocínio, né? É a nossa mente e o órgão que se representaria é a cabeça, né? Então, é a mente, razão, raciocínio, e é como um computadorzinho mesmo, vai acumulando informações e formando uma cultura que vem do viver, né? Ele se fez alma vivente, lembra? Quando soprou sobre Adão o espírito e ele se fez alma vivente. A alma vem do viver, vai acumulando essa cultura.
Na alma, porém, está um negócio importantíssimo para Deus e para você e para mim, né? É o poder de escolha, o poder de decisão, Deus colocou aí e deixou para cada ser humano. Eu acho que se estende até aos outros seres, tá? Não humanos, seres vegetais e animais. Mas isso é outro assunto, fica para outra hora. Mas vale para o ser humano de uma maneira essencial, né? É o poder de decisão, é o poder de escolha. Por isso, cada um, nesse processo de passagem por esse mundo, vai acabar se destinando ao seu próprio lugar, o lugar das suas escolhas. Isso é uma coisa para refletir, importante, tá? Então, na alma está o poder de decisão. Aí vem a terceira parte, que é a parte menos conhecida. Essa é a que mais se faz confusão, mistura-se espírito com alma, a gente já falou isso aí, né? Mas o espírito é o lugar onde se residem os valores, aquilo que é importante para a pessoa, né? Através do corpo, ela vai tomando conhecimento de muitas coisas que vão sendo armazenadas na alma e ela vai formando conceitos que são coisas do espírito, né? Onde estão os valores deste ser, né? Ali está os propósitos, como ele responde às coisas, né? É lógico que o espírito ele pode receber influência do corpo, da alma, mas ali vai sendo armazenado a essência do nosso ser. É ali que fica um reservatório onde a gente guarda tudo o que é importante para nós. Como se fosse um baú onde nós pomos os nossos tesouros, tá? Então, a sede dos valores. E esses três juntos formam a criatura, do ponto de vista de Deus. Tanto é que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer o seguinte: o Deus da paz, né, é uma oração que Paulo está fazendo para a igreja dos Tessalonicenses. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, olha aí a criatura, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o ser é esse conjunto, espírito, alma e corpo. Isso tudo numa sequência diferente daquela que a gente costuma ver, né? A gente vê primeiro o corpo, depois a alma, depois o espírito, na sequência que está aí na tela. Mas para Deus, Deus olha primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo, né? A essência é espírito, porque Deus é espírito. Deus Pai é espírito. Jesus Cristo é agora um corpo glorificado, um corpo espiritual. Mas Deus Pai é espírito, ele criou todas as coisas, né? Através do Verbo, através do Espírito Santo, mas ele é, em essência, espírito, a Bíblia declara isso, né? Mas o que acontece de verdade na conversão? É isso que precisa saber para a gente se basear em como a gente pode ser considerado convertido. Eu sou realmente um convertido, né? O que tem que ter, o que é atributo desse estado? Às vezes a pessoa fala sem nenhum conhecimento, sem saber, não, eu sou um convertido, tudo bem. É uma ideia que ela tem aí vaga, né? Mas precisa refletir sobre isso. A conversão é um processo pelo qual a essência do nosso ser, o espírito, aquilo onde estão os valores, as coisas importantes desse ser, pode ser substituído, pode ser trocado, tá? Então essa essência pode ser substituída e isso não vai ser um processo de uma vez só, porém acontece algo que é como se fosse de uma vez só, porque no espírito realmente é substituído integralmente no momento da conversão. Então vamos entender isso. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim: todo aquele que está em Cristo, ou seja, é um convertido, estar em Cristo significa estar aderido a Ele pela fé. Isso é ser convertido. Aderido a Cristo pela fé nele, por confessá-lo Senhor, eu repito um monte de vezes, né? Confessar Ele Senhor, declarar o Senhor e entregar a vida a Ele. Isso é a decisão da alma que nos leva a estar convertido, tá?
Então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Aqui tem uma informação importante. Aconteceu algo que mudou totalmente a criatura. Tudo é novo, mas tem ressalvas, né? Tudo aqui é uma capacidade de renovação toda suficiente, é totalmente suficiente, da essência do ser. Essa capacidade de mudar os valores está aí quando você se converteu. Então, a partir desse momento, foi colocado algo dentro do indivíduo e foi tirado algo também. E agora, essa nova condição é totalmente capaz de ser renovada, né? Atenção, essa é uma capacidade totalmente suficiente, por isso tudo se fez novo, né? Atenção, ainda não mudou a alma, não mudou ainda nada, praticamente, mas já é visto como uma nova criatura, né? O corpo muito menos, nem falei aí, porque o corpo não mudou nada, né? A alma tomou a decisão, pelo menos isso, né? Mas o resto ainda não mudou, os valores estão lá no espírito guardado de filho do homem, mas agora eles são renovados instantaneamente no momento da conversão, de uma maneira que vai transformar esse indivíduo, este ser, né? E, do ponto de vista de Deus, ele já é visto como uma nova criatura, né? Vamos explorar isso um pouquinho mais. Na conversão, a alma e o corpo ainda são os mesmos, mas o espírito de Filho de Deus já está no indivíduo. Eu vou falar uma coisa que ajudou até em divulgar esse ensino aqui, que foi uma coisa que aconteceu na nossa família, que tivemos uma reunião esse fim de semana e estava tratando daquele capítulo onde Jesus se manifesta pela última vez aos discípulos, né? Uma das últimas vezes, talvez, não, mas provavelmente a última mesmo, onde ele aparece com eles e sopra sobre eles, e fala a eles e abre o entendimento. Sopra e abre o entendimento. Até ali, os discípulos conviviam com Jesus, ouviam o que ele falava, entendiam o que ele falava, mas faltava algo, tanto que eles estavam cheios de dúvidas, ansiosos, com medo, quando eles viram Jesus naquela situação glorificado, né? Então, ao soprar sobre eles, esse sopro, pessoal, é o mesmo sopro que Adão tinha recebido lá quando foi feito conformado do barro, num processo de evolução, soprou sobre ele o Espírito e Adão se fez alma vivente, né? Mas esse Espírito é que deu vida àquela alma, é onde está a essência do ser, né? É o mesmo sopro, só que esse sopro de Adão, ele tinha sido deteriorado com o pecado. Ele perdeu aquela natureza de filho de Deus. Isso ele perdeu. Porque ele sabendo o mandamento de Deus, e era um só, ele desobedeceu a Deus, mesmo sendo enganado, ele sabia. Lembra dos que nós falamos sobre o sabia, né, das parábolas? Então, Adão também sabia e desobedeceu, né? E nesse momento ele perde essa condição. Por isso, quando nós nascemos com esse mesmo espírito decaído de Adão. Um espírito que não tem força e que não tem entendimento para conhecer as coisas de Deus e que, portanto, não prevalece sobre a carne. A carne torna esse espírito submisso. Ao contrário, o espírito devia submeter a carne e a mente, né? Então, esse espírito de filho de Deus é introduzido nessa hora, é como um sopro, né? Na conversão ele acontece nesse instante. Tudo que ele precisa, contudo, ele precisa crescer, ou seja, transformar a alma e dominar o corpo. Essa transformação, isso que precisa ser removido, é a velha criatura, né? Para vocês verem como a Bíblia é interessante, ela é um todo, ela é importantíssima, né, para o convertido, é que toda a história de Israel
é justamente esse processo. Toda a história do Israel é isso. Só que de uma maneira formal, de uma maneira ainda que iria se cumprir em verdade, individualmente, para cada um de nós, na nossa natureza, no nosso ser, depois de Cristo. Antes de Cristo, contudo, Deus fez um pacto com uma aliança, e a nossa também é uma aliança, só que agora individual. Naquela época era uma aliança com o povo. Então todo o povo em si representava, entre aspas, o convertido, né? E, portanto, esse povo receberia uma orientação, que era a lei, para fazer a vontade de Deus. Isso era tudo exterior, não era nada no espírito, era tudo na alma mesmo, né? Então, esse paralelo é o seguinte: Deus prometeu àquele povo a terra, uma terra onde mana leite e mel, era uma terra de abundância, de fartura, prometeu a eles, e este povo deveria possuir aquela terra, entrar nela, porque ela era dominada por outros povos que tinham se pervertido e se entregado aos desejos da carne até o limite. Eram totalmente carnais, né? Então, eles deviam possuir aquilo. E isso é um paralelo da situação do homem natural, ainda sujeito aos apelos da carne e ao raciocínio totalmente humano, né? E que pode, no momento da conversão, ter essa nova natureza que vai ter que possuir tanto a alma quanto o corpo, agora com um propósito diferente. Não mais um propósito material, mas agora um propósito mais sublime. A terra prometida agora não é mais um território onde tinha abundância de coisas materiais, mas é o reino dos céus com a abundância dos valores de Deus e coisas extraordinárias, né? Então, esse paralelo existe. Daí a importância da história de Israel, né? Do Antigo Testamento, para ver os erros e acertos dele. Para quem conhece a história, fica fácil de entender. Nós precisamos tomar, como convertidos, um extremo cuidado, porque podemos estar assumindo a condição de Saul, o primeiro rei de Israel, ou de Davi, o segundo rei de Israel. Os dois são dois exemplos extraordinários para mostrar o seguinte: depois da nossa conversão, nós vamos ter que percorrer um processo, né, que vem por esse recurso que nos é dado de substituir a nossa essência do ser, e nesse processo a gente pode ir tendendo para a condição de Saul ou de Davi. Por que é usado o rei? Porque justamente quem decide no seu ser, corpo, alma e espírito, quem decide é a alma. E a alma aqui de Israel era o rei. Era o rei que decidia as coisas, né? Então o rei é que poderia tender a cumprir a lei, que era uma figura do espírito, ou cumprir a própria vontade. Foi o que aconteceu com Saul. Saul não sabia ouvir os profetas, não se dispunha a isso, e era tudo formal, era possível para ele, porque não era uma coisa espiritual, né? Era o profeta falando em nome de Deus. E Deus se manifestou com sinais para que eles vissem, né? Mas Saul resistia a isso e falhou, perdeu a maior dádiva possível, enquanto que Davi foi o oposto. Então, estamos colocando isso tudo como curiosidade, né? Mas é importante saber destas coisas. Vamos em frente. Então, o grande problema de quem se converte, qual é? O problema de todos os convertidos é que a nossa natureza precisa mudar. E a natureza é aquelas três coisas: corpo, alma e espírito, tá? Isso que define o ser. Ele precisa mudar. E a mudança da nossa natureza, dos valores anteriores à nossa conversão, o nosso modo de ser, que é expresso pela alma, a alma expressa o modo de ser, né? E ela que toma as decisões também. Mas esse modo de ser precisa ser mudado, né?
Mas essa mudança passa pelo arbítrio da nossa alma, ou seja, pelo poder de decisão da nossa alma. É ali que a gente vai escolher aceitar ou não, né? Aceitar ou não a mudança. Então, ele se converteu, ele tem o poder para mudar, mas a decisão, se eu mudo ou não, continua na nossa alma. Cuidado. Por isso que eu estou insistindo tanto nisso, porque a pessoa que se converteu tem que saber disso, né? Isso acontece desde o momento em que cremos. Para você receber a conversão, você tem que tomar a decisão, declarar Jesus Senhor e entregar a sua vida a Ele. Essa palavra vale. É decisão da sua alma. Deus quer isso. Sem isso, Deus não te dá a conversão, o dom da fé. Então, você vê que até aí começa na alma, né? É lá que reside o poder de decisão. E até nos tornarmos, e esse é um processo de transformação que vai sendo um processo crescente até nos tornarmos semelhantes a Cristo, prevalecendo então o novo espírito, o espírito que veio com o renascimento, prevalecendo o espírito de filho de Deus. Esse espírito já está no interior daquele que se converteu. Ele vai ter que passar por essas interação com a alma e transformar todo o ser. É um trabalho interior e é uma constante luta entre a velha e a nova criatura. E a gente tem que nos perguntar, quem está vencendo em você? A velha ou a nova criatura? Tudo que você foi até o dia da conversão ou aquilo que Jesus é? Porque a nova criatura é filha de Deus, é filho de Deus, tem a semelhança do Pai que é Jesus Cristo, né? Ele deu a vida por nós, né? Então, esse processo tem que ficar muito claro para nós, tá? A nossa própria alma deve tomar a decisão de caminhar para a cruz, com respeito aos seus valores. Agora você começa a entender o que é aquilo que Jesus falou, né? Que cada um deveria tomar a sua cruz e segui-lo. A cruz nada mais é que essa crucificação, ou seja, crucificação e morte de uma natureza antiga e ressurreição e vida de uma nova natureza semelhante a Cristo. Isso é um processo, ele tem que estar acontecendo todos os dias e no andar do cristão, no caminhar do cristão. Então, a nossa alma tem que tomar essa decisão. Se ela não tomar, não acontece. Essa história de que se converteu e tudo está resolvido, precisa ser reconsiderada, né? Porque se realmente você se converteu, se realmente você tem a fé, então você tem que começar algumas atitudes de fé que vão levar a uma renovação do ser, né? Mas é uma coisa que a alma tem que decidir, né? E a alma vai tomar essa decisão sim, porque ela vai conhecendo pela orientação do espírito recriado a necessidade de deixar coisas para seguir Jesus, deixar coisas para adquirir outros valores muito maior. Lembra daquelas parábolas de quem vem andando num campo e tropeça no tesouro? É uma parábola isso também, a parábola do tesouro escondido. E ele vai olhar, vê, esconde aquilo, que é um tesouro valiosíssimo, vende tudo o que ele tinha para comprar esse tesouro. A mesma coisa aquele expert em pérolas, que procura as melhores pérolas do mundo, quando vê uma tão preciosa que ele nunca tinha visto, ele vende tudo que tem, todas as outras, para obter aquela, né? Então, em Mateus está escrito, por isso todo escriba instruído, escriba era aquele que estudava a escritura, tá? Que traduzia as escrituras para os que não sabiam ler, né? Escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Presta atenção, o tesouro existe para os dois, para o não convertido e para o convertido. O problema é o que está dentro desse tesouro, né? É dentro daquele baú do tesouro. As coisas novas e velhas que foram colocadas ali podem não ser
as coisas novas e velhas que deveriam estar ali, porque mudou o padrão, o que define o valor. Após ter exposto essas parábolas, Jesus partiu. Está vendo como Jesus ia deixando as coisas? Para que nós, com a ajuda de um ajudador, que nós vamos falar bem dele, pudéssemos entender e aí então nos colocar acertadamente nesse caminho, né? E Mateus 10 vai dizer uma frase importante sobre esse deixar, né? Desprender-se. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É Jesus falando. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que quiser salvar sua vida, a vida que você teve antes da conversão, irá perdê-la, porque essa vida acaba e se extingue. Mas aquele que a perder, ou seja, abrir mão dela agora, por minha causa, irá reencontrá-la e reencontrar a vida que se estende eternamente. Então veja só, Jesus leva isso ao nível mais alto. O amor ao pai, o amor à mãe que nos geraram, né? E ao filho que foi gerado de nós. Tudo isso, por maior que seja, e por mais certo, correto que seja, ele tem que estar abaixo do novo propósito. É servir o novo Senhor. Porque ao fazer isso, é que você pode ser capaz de auxiliar todos esses, né? A sua família em primeiro lugar e depois os que estão à volta. É por isso que a luz não vai ficar só ali guardada para você, ela tem que ser levada para o alto, né? Bom, mas então, para saber como que esse processo se realiza, como que acontece tudo isso, nós vamos ver os 3 passos, mas são 3 passos bem definidos, após a conversão, tá? Tá em vermelho aí. Por quê? Porque, na verdade, o primeiro passo é a conversão. Sem ela, pessoal, não funciona nada. É como eu disse, a Bíblia não tem nenhum sentido para quem não se converteu. O sentido que tem, e se houver, por esforço dessa pessoa, será um sentido equívoco, né? Ele precisa de algo que traga o entendimento. Lembra aquele sopro de Jesus, que é o renascer. Quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito, o Espírito foi recriado, esse é Espírito. Ele pode entender a palavra de Deus, que é Espírito. A palavra de Deus está escrito com todas as letras, é Espírito e vida, tá? Então, os 3 passos após a conversão, quais são? Primeiro deles é receber um ajudador, um auxiliador, que é o Espírito Santo. Sem isso aí, mesmo tendo o entendimento, vai faltar a orientação, porque o espírito recriado ele tem que crescer, ele tem que se avantajar para poder dominar para poder transformar a alma e dominar o corpo, né? E esse processo ele tem que ser alimentado, né? Ele nasce como uma criança mesmo e vai crescer dentro de nós. Então precisa de alguém que auxilie. Esse é o Espírito Santo. Tanto é que quando Jesus soprou o Espírito sobre os 11 discípulos, né, na primeira aparição, e eles tiveram entendimento da Escritura, ele anunciou nesse mesmo dia que eles deveriam estar lá em Jerusalém, até que ele enviasse o poder do alto, que seria em Pentecostes a vinda do Espírito Santo. Então, esse receber o ajudador, o Espírito Santo, é o primeiro passo. Depois da conversão, bem entendido. Segundo passo, buscar o conhecimento dos novos valores. Todos esses conhecimentos estão resumidos numa frase de Jesus que está aí entre parênteses. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento de Jesus, é o que ele quer de nós, é o que ele nos dá condições para fazer, todas as condições, né? Então, é aí que está contido todos os valores da nova criatura, né? Preciso conhecer. O que é amar Jesus? Porque é uma frase muito ampla. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que Jesus amou? Como que eu vou saber? Quando eu estou num passeio, quando eu estou num lugar, eu estou fazendo conforme Jesus amou? Como é que eu sei disso, né?
buscar esse conhecimento é o segundo passo. A gente precisa conhecer isso, precisa saber, né? E o terceiro passo é fazer a compra. Por que eu escrevi que é comprar? Porque você precisa comprar para possuir, né? Mas como é que eu vou pagar isso, né? Sim, precisa pagar isso daí. A gente já adiantou um pouquinho, se você prestou atenção. Aqueles homens que estavam procurando bens preciosíssimos, eles foram e venderam o que eles possuíam para possuir algo novo, mais importante. E é assim que eu pago, né? Então eu preciso saber fazer esta compra. Preciso saber os detalhes da compra, porque é assim que eu sou transformado, e é assim que eu cresço, assim que eu tenho a luz, e é assim que eu posso levantar essa luz e atrair outros para a luz e multiplicar essa luz, tá? Muito bem, vamos em frente aqui. Os 3 passos, vamos detalhar cada um deles. Primeiro, receber um ajudador, que é o Espírito Santo. É aquele que vai pegar o nosso espírito, que está lá dentro de nós, recriado, novinho em folha, capaz de conter os novos valores, os valores preciosos do reino. Esse espírito é totalmente capaz, não é como o espírito de filho do homem, agora é espírito de filho de Deus. Por isso você já pode ser chamado de filho de Deus, mas precisa de um ajudador. Precisa do Espírito Santo. E saiba que receber o Espírito Santo é a primeira resposta de oração, porque daqui para frente, a maior parte das coisas que nós vamos receber é por meio da oração, que nos liga à fonte, que é Deus. Deus é a fonte. Deus é o lugar onde eu vou comprar, onde as virgens deveriam ter comprado, tá? Receber um ajudador, o Espírito Santo, é a primeira resposta de oração. Quer ver como não é, como está escrito? Lucas 11, está na tela, né? Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que é bater, se lhe abrirá. Mas o quê? Né? E aí continua o texto, depois no 13 vai falar: se vós, pois, sendo maus, porque o homem pensa que é bom, a maioria dos homens procuram ser bons, mas mesmo aqueles que cumpriam a lei, como o jovem rico que foi até Jesus e falou, eu faço todas estas coisas, Jesus falou para ele que só Deus é bom. Então, mesmo aquele que cumpre a lei não é bom do modo de Deus, né? Por isso que ele afirma que vós sendo maus, porque a gente nem cumpre direito a lei, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Vocês dão boas coisas, não dão coisas ruins para o filho, né? Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Você está vendo tudo que está embutido nessa frase? Primeiro, tem aquele conceito. Você se converteu, já nasceu, já é filho. Então agora você é filho. E se é filho, e se você pedir coisas ruins, o teu pai não vai dar. Mas se você pedir a coisa boa, e tem uma coisa boa que é indispensável, vosso Pai Celestial dará. E ele já fala qual é a coisa boa, já põe no texto, olha, dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Alerta, mais um alerta. Precisa pedir. Precisa pedir. Converteu-se, o próximo passo é pedir o Espírito Santo. Aí eu vou falar um pouquinho da doutrina da Igreja Católica. Ela tem um procedimento que é adequado para receber o Espírito Santo. A criança é batizada, ainda é nenê, ou tudo bem, é uma decisão dos pais, está correto, né? Não tem problema. Ela vai crescendo no tempo da crisma. Ela deveria estar apta a receber o Espírito Santo. E aí é que tem um problema. Às vezes se valoriza mais o ritual do que o que está acontecendo em essência. E aí o jovenzinho lá, ainda novo, vai lá, apesar de ter toda a catequese, o ensinamento, não assimila corretamente e acha que é passar ali e acabou, agora chega, vou viver a minha vida e pronto, né? Então não é assim, ó. Tudo que Deus vai fazer vai passar pelo arbítrio da nossa alma e precisa ser consciente. Então, se a pessoa passou desta forma pela crisma e nunca tomou essa decisão pessoalmente, ainda está em tempo.
precisa tomar pessoalmente essa decisão de buscar, de pedir, de bater, né? Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. É o que bater, se lhe abrirá. Ou seja, é algo bem definido. Tem que buscar, né? Isso sim é garantido. É filho, crê em Jesus, deu a vida a Jesus, então recebe. É certeza, né? Mas, atenção para esses detalhes, tá? Se você olhar o livro dos Atos, os primeiros apóstolos andando pelo mundo e anunciando pela terra, por Israel, em cada lugar onde eles chegavam, as pessoas ouviam a pregação da conversão, manifestavam a fé, né? E imediatamente eles oravam para que recebessem o Espírito Santo. E as pessoas estavam ali conscientes. Aqueles que sentiam essa comoção interior, essa vontade, e se abriam a ela no coração, recebiam imediatamente. E o primeiro sinal da presença do Espírito é a oração no Espírito, a oração em línguas, que ainda a gente vai falar em outra oportunidade. Mas é um sinal. O importante é que o Espírito Santo estava lá, né? E está realmente com todo aquele que quer receber e crê em Jesus. Esse o Espírito Santo está lá, só que aí vai ter que começar uma interação entre o Espírito recriado e o Espírito Santo, e isso é mais partes da nossa caminhada aqui. Vamos ver, esse era o primeiro passo. Receber, então, o ajudador. E como que faz? Exatamente como nós falamos. Vamos ao segundo passo. Buscar o conhecimento dos novos valores. Mas quais são os novos valores? O que é? O tesouro de cada um, aquilo que você tem dentro de você antes da conversão, é um tesouro, é aquilo que você prima, que você dá importância. Quando toca naquilo, ou você se alegra ou você se ofende, não sei. Depende se está tocando do jeito certo ou errado, né? Mas são coisas que você dá valor, né? O tesouro de cada um define a sua natureza. Se é uma pessoa suave, se é mansa, se é triste, se é alegre. São milhões de coisas. A alma é muito grande, viu, pessoal? A alma é enorme, né? Mas a alma, ela expressa valores que estão no espírito, em vários aspectos, né? Às vezes, uma essência lá no espírito pode gerar um monte de características da alma que não são adequadas ou que são adequadas. Depende do tesouro. O tesouro de cada um define a natureza dele, né? Mateus 12 vai falar o seguinte, ó, aqui está falando do homem natural, né? Ele chama de raça de víboras, né? Maus como sois, como podeis dizer boas coisas? Porque a boca fala do que lhe transborda o coração. Então é Jesus falando isso, tá? Estava falando para as pessoas que estavam ouvindo lá. O homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro. Tesouro é o espírito. O mal, porém, tira más coisas do seu mau tesouro. Então esse lugar do tesouro é o espírito, é o baúzinho que você tem lá dentro, né? Mas o homem que tem um bom tesouro pode oferecer boas coisas. O homem que tem um mau tesouro acaba oferecendo coisas más, né? E aí ele vai falar de uma expressão da alma que é a palavra. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que será julgado ou condenado. Porque a palavra é o que o homem vai usar para expressar o que ele dá importância. E se for coisas boas, a palavra é boa. Mas se for coisas ruins, a palavra é ruim. Mesmo que aquele ache que é preciosa e boa, né? Mas eu preciso conhecer, preciso buscar o conhecimento, porque talvez eu tenha que mudar todos os meus valores, todo o meu modo de expressão, né? A palavra é critério de julgamento. Lembra quando, na parábola dos talentos, os servos que não desenvolveram na fé, eles falavam, eu sei que o Senhor é rigoroso, que o Senhor toma o que não, colhe o que não plantaste e coisa mais, né? Mas eu guardei, eu tive medo e guardei. Aí, pela palavra, esse servo foi julgado, né? Porque ele sabia. Assim também nós podemos ser convertidos, mas acabou, fizemos isso e paramos, né? E nós sabíamos que Deus é Deus, que Deus é
todo-poderoso, que nele está a vida, e não fizemos nada por isso, então seremos julgados, né? Aí é a importância de saber que o tesouro precisa ser substituído. Então, buscar o conhecimento é necessário, porque eu preciso detectar isso, porque sem a minha participação, o tesouro não muda, né? Como reconhecer as diferenças do que é um tesouro do ponto de vista bíblico do que é do ponto de vista humano? Toda a Bíblia revela Deus, mas a luz, que é a natureza de Cristo, concentra-se nos 4 evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Eu posso garantir isso para você, está lá, né? Embora toda a Bíblia está revelando Deus, toda essa história e dá o sentido das alianças, dá tudo. Mas ali está concentrado a natureza de Cristo. Foi quando Jesus veio que ele se revelou, né? E se revelou e depois foi registrado pelos apóstolos, né? Então são as cartas e os 4 evangelhos. Está vendo como é ali? A natureza de Cristo concentra-se nos 4 evangelhos e na carta dos apóstolos, onde encontramos informações para comparar a nossa natureza com a natureza de Cristo. Por quê? Porque a nossa natureza ainda está aqui dentro. No dia da conversão, ela está tudo igual, é a alma, né? E precisa substituírem os valores. Aquilo que gerava um modo de ser que se manifestava pela alma, precisa ser substituído por algo novo que gera um novo modo de ser a ser manifestado pela alma, tá? Então, entendido, precisa reconhecer. Mas como que eu reconheço as diferenças? Lendo e guardando a palavra. Mas tem aqui um texto que vai confirmar isso. E é um texto que Tiago usou um exemplo interessante. Ele mandou olhar no espelho e se comparar com Cristo, né? É uma figura, claro, né? Mas é uma figura para a gente entender que quando a gente está lendo os 4 evangelhos e as cartas, nós precisamos estar extraindo dali um modo de ser de Cristo e depois comparar como que eu faço na minha vida situações semelhantes, tá? Tiago disse assim, sede cumpridores da palavra, ou seja, extrai o que interessa dali, e não apenas ouvinte. Isso equivaleria a vos enganardes a vós mesmo. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, sem procurar incorporar ela nele mesmo, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali e esqueceu-se como era, né? Isso pode acontecer na sua leitura da Bíblia. Você lê, não sei o quê, vai embora e tchau. Vai na missa, ouve, bababá, vai embora. Aquilo não fica em você para ser meditado, para ser analisado, para formar uma consciência que está penetrando em você, como um novo valor. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita é a nova lei, é amar como Jesus amou. É a lei perfeita da liberdade, não tem restrição, não tem o não pode isso, não pode aquilo, mudou a essência, a natureza, né? Aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, permanece, não como ouvinte que facilmente se esquece, aquele que olha, vai embora e esquece, não como ouvinte que faz, mas como cumpridor fiel do novo preceito, né? Esse será feliz no seu proceder. Há um resultado bom no final disso, né? Mas tem que procurar, é uma parte que vai depender de uma ação nossa. E como essa ação está desenvolvida de várias formas, como eu falei, nós estamos pegando partes das cartas, né? Essa é a carta de João, o Evangelho de João, desculpa, né? Um dos evangelhos. Estamos falando da natureza de Jesus, que na verdade é amar. Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou seja, para nós sermos como ele é, amor. Então nós temos que conhecer que nós precisamos produzir os frutos deste modo de ser. João 15 diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, é Jesus falando. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais frutos. Está falando de frutos do amor, né? Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Então, os discípulos já tinham escutado aquela palavra bastante, já conheciam.
Eles só precisavam receber o sopro, né? Que veio depois da morte e ressurreição. Logo depois. Essa conversa é pouquinho antes da crucificação. Mas eles já estavam a palavra já estava neles. Porém, ainda o entendimento, a perfeita sabedoria para acolher aquela parábola só viria com o sopro, que daria o entendimento. E que tem todo aquele que é convertido. Permanecei em mim. Então, se você se converteu, tem que permanecer nele. Como que eu permaneço nele? Na palavra, nos 4 evangelhos e nas cartas. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto de amor por si mesmo. Se não permanecer na videira, aquilo que nós pensamos que é amor, pode ser muito diferente. Amor não é essa visão de que eu acolho tudo, o bem e o mal. Não, cuidado, tem que saber. Eu não vou falar disso, porque não é o tema agora. Mas, é muito diferente. Tem que olhar para Jesus, né? O ramo não pode dar fruto por si mesmo, sozinho, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. O ramo tem que estar ligado à videira, senão ele morre. Se permanecerdes em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Estamos falando de conhecer o novo tesouro, precisa conhecer Jesus. Ele está lá, na onde a gente tem falado, né? O terceiro passo, né? Fazer a compra. Agora está no mesmo texto. Antes de Jesus ser crucificado, ele ensinou os discípulos. E disse, e reforçou, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, aí guardar a palavra, não como ouvinte que esquece depois, né? Mas guardar a palavra, prestar atenção. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Entra a alma aqui. Se não fizer isso, não vai acontecer. Não adianta ser convertido apenas. Pedireis tudo o que quiserdes, só que o teu querer agora é em cima de uma natureza nova que reconhece o verdadeiro valor. Você vai pedir o que é bom, porque conhece. Então, conhecer é o segundo passo. Agora nós vamos entrar em comprar. E como é que eu compro? É a oração. Pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, que se torne cada vez mais ricos no amor, e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Olha que legal, o que vai acontecendo. Na medida que nós vamos incorporando essa natureza nova, ela não é triste, não é uma natureza que anda aí acabrunhada, né? Não, vai vindo uma consciência da comunhão com Deus. O Espírito Santo está comigo, ele está continuamente comigo. É a presença viva do próprio Jesus Cristo, ele dá testemunho de Jesus. Tudo que está nele é de Jesus. Eu vou incorporando os valores de Jesus e vai crescendo na alegria, no louvor, na adoração. Tá? Então, esse é o processo de fazer a compra, né? Mas quem pagou o preço? Quem paga o preço? Vamos ver. Esse é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Está vendo que aí está embutido conhecer? O servo assim, não fiel e prudente, ele não sabe o que o Senhor faz, ele só obedece. Mas agora ele já nem está chamando mais o servo fiel e prudente de servo. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece, o conhecimento chegou. Mas chamei-vos amigos, então se tornou de servo a amigo. O servo agora é o amigo de Jesus. Pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então aquelas palavras do Evangelho que os apóstolos registraram, elas revelam o Pai, e elas são as mesmas palavras que os discípulos receberam, e que
passaram a conhecer tudo quanto Jesus tinha do Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Isso está falando para você, convertido, para mim. Mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto. É preciso produzir. E o vosso fruto permaneça, seja constante, seja eterno. E assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, e agora vem o nome de quem paga, em meu nome, ele vos conceda. Olha aí quem pagou o preço. Quando a gente pede algo em nome de alguém, é porque alguém está pagando. Ou porque alguém mandou que a gente comprasse. E é o que Jesus mandou. O mandamento é lá, está escrito ali em cima, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Você quer fazer qualquer coisa para conseguir amar como Jesus amou? Vai comprar em nome dele. Vamos supor que você, agora eu vou fazer uma brincadeirinha, vamos supor que você é um servo numa casa de pessoas abastadas, né? Você é um servo lá, está trabalhando lá, um mordomo, né? E o dono, o proprietário, vai fazer um churrasco, né? Aí fala para o servo, ó, eu vou precisar dessa carne, dessa outra, desse pedaço, daquele outro, esse aqui mais bonito, não sei o quê. Vai lá no açougue e compra. Compra tudo e fala que eu mandei. Porque eu tenho a conta lá e eu é que pago. Então o servo vai lá e vai em nome de quem? Do patrão dele. Ele compra cada uma das coisas que o patrão mandou. Agora, se ele voltar com coisa diferente, aí o patrão vai falar, não, isso não é meu, né? Mas se ele fizer exatamente aquilo que o patrão falou, ele vai receber tudo. E quem pagou? O patrão. Quem que é o nosso patrão? Jesus. Ele falou, ó, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então está aí como que é pago o que nós recebemos de graça. É Jesus Cristo que pagou. Quando que ele pagou esse preço? Ele pagou o preço quando ele morreu por nós na cruz, e nós recebemos isso gratuitamente quando cremos. A fé, então, vai fortalecendo na medida que nós vamos recebendo essa transformação. E é assim que nós, assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes. Aí ele continuou essa frase para os discípulos. Vamos ler mais um pouquinho. João 16. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes. Mas hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a alegria. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava para ir, ele já tinha anunciado que ia morrer na cruz, né? E os discípulos estavam estranhando, com medo, né? Naquele dia, quando ele falou, hei de ver-vos outra vez, naquele dia, não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Por que os discípulos até aquela hora não tinham pedido nada em nome de Jesus? Porque foi nesta mesma conversa, se você olhar aqui na tela anterior, que ele deu o mandamento. Esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, quando ele dá o mandamento, façam isso, ele dá a condição de receber. Agora vocês podem pedir em meu nome. Mas o que é pedir em nome de Jesus? É pedir para amar como Jesus. Mas não é genérico assim. É olhando cada detalhe do teu tesouro e vendo se ele é um tesouro da natureza de Cristo ou é um tesouro da natureza do mundo. Se é da natureza do mundo, você joga fora. Isso é uma maneira de nós, entre aspas, não é pagar, né? Mas é uma maneira de nós pagarmos, e recebe, pelo poder do nome de Jesus, a nova natureza. Atenção, mais uma atenção. Nenhum cristão, nenhum crente, né, vai conseguir amar como Jesus amou por si só, por esforço. Não é com dedicação dele. Ele precisa reconhecer o que não é para pedir que seja arrancado aquilo dele. Só vai entrar a nova natureza quando for retirado o outro. Deixa tudo e segue-me. É um processo contínuo.
Assim como é um processo contínuo, nós estarmos sendo luz e depois erguendo a luz. Ninguém vai começar a anunciar o Evangelho, que é erguer a luz, ser servo, quando somente depois que tiver igualzinho a Cristo. É um processo que vai interagindo. Primeiro vai crescendo na fé, começa já a agir também fora de si para aqueles que estão em volta. Depois cresce mais um pouco e vai repetindo esse processo. É assim que você é virgem, prudente e é servo fiel. Cada vez mais, de modo a receber uma posição de maior destaque no reino e, ao mesmo tempo, estar entrando pela porta com Jesus, com a sua luz, com a direção que veio dele. Virgens prudentes, pedem em nome de Jesus a própria transformação, que é tornar-se luz. Servos fiéis, anunciam em nome de Jesus a boa nova, multiplicando a fé. Por que em nome? Porque as duas coisas fazem parte de amar como Jesus amou. E os dois processos são interativos. Opa, está escrito errado aí, mas dá para entender. Os dois processos são interativos. Um vai complementando o outro e esse é o processo de crescimento. Entendemos o que é a conversão e o que é o processo de crescimento, a nova criatura, então precisa guardar. Porque não adianta ouvir, sair e depois deixar tudo e esquecer. Mas o melhor mesmo é ir na fonte, na palavra de Deus, nos 4 evangelhos, nas cartas, e ir assimilando quanto mais e ir se comparando, fazendo o processo da comparação. Então vamos pedir isso a Deus? Vamos lá. Estamos aqui encerrando mais uma nossa participação neste grupo de Conexão Bíblica. Damos primeiramente toda a nossa glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A obra é deles e para eles, e por meio deles. Eles, e em Jesus Cristo, realizaram tudo o que é necessário para nós. Ó Deus, orienta-nos cada vez mais, que possamos nós mesmos, Senhor, tomar cada vez mais parte, fazer cada vez mais parte desse processo de renovação, de conhecimento, de entendimento e de crescimento, para que possamos também socorrer os que estão à nossa volta, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.